A presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia, afirmou que a corte está acompanhando as novas medidas sobre redes sociais e falou em atuar para evitar que as plataformas atrapalhem eleições. Que tal, para começar o debate, que tal a presidente do TSE atuar para evitar que o tribunal que ela preside, que essa é a sua função, atrapalhe as eleições, né? Já seria um começo. A ministra deu a declaração na segunda-feira 3, em discurso de abertura do ano do Judiciário. Vamos assistir. A Justiça Eleitoral tem o compromisso de preparar tudo que seja necessário para o exercício do direito livre ao voto. Não é diferente nesta fase, mesmo se cuidando de um ano no qual não se terá o processo eleitoral específico. Cada inovação tecnológica, principalmente cada nova medida adotada sobre redes sociais, são objeto de atenção e cuidado muito especial desta Casa, pela repercussão que pode ter sobre o direito às liberdades, especialmente a liberdade de se informar, convencer-se e votar. Há de se garantirem as liberdades com a informação correta, para que a expressão seja manifestação de liberdade, não exposição manipulada de ódios e violências. O objetivo da justiça é a paz social. Os que atuam pela conflituosidade agem contra a justiça e comprometem as liberdades. Na medida e nos limites constitucionais da atuação do Poder Judiciário, que é limitado pela Constituição e pelas leis, cabe à magistratura desempenhar o seu dever de ser uma barreira contra o estado de guerra entre cidadãs e cidadãos, para beneficiar uns tantos interessados em cercear o direito livre de se informar e de concluir sobre o que cada um deseja para si e para o país. Quando tomei posse nesta presidência, afirmei que a justiça existe para as gentes, não para as máquinas. Nas máquinas se podem inserir o dado que a inteligência humana é capaz de criar. Porém, o ser humano não é capaz de criar duas coisas, pelo que não pode incluir nenhuma máquina. Parece que o programa hoje está mostrando variantes da mesma coisa. São discursos sem qualquer tipo de objeto, de substância. Então, esses discursos de abertura do ano do Judiciário, eles viraram grandes discursos políticos, corporativistas, em defesa do tribunal. Deveria ser um discurso protocolar sobre aquilo que vai acontecer no ano, sem maiores defesas, justificativas. O tribunal tem que atuar dentro dos autos quando é provocado. Mas o Brasil virou isso, um sistema disfuncional em que tudo parece fora do lugar e as autoridades públicas, com toga ou primeira blogueira, elas dão discursos políticos, eleitoreiros, buscam bandeiras o tempo todo. Cada um não se limita a fazer o que é a sua respectiva atribuição. Então a gente viu o caso do Lula com boné, o caso da primeira-dama dizendo que volta com tudo, e agora é praticamente a presidente do TSE dando uma de Janja e falando, voltamos com tudo depois de um tempo sumidos. Acabou o recesso do Judiciário, agora a gente volta com tudo. E já começa a falar de rede social, quer dizer, já entra na narrativa dos tribunais superiores dos últimos anos, de que nós somos os defensores da democracia contra os golpistas que estão nas redes sociais. Ela fala com um juridiquês, com uma construção retórica, menos inflamada, com aquele jeitinho Carmen Lúcia, que a gente sabe que muitas vezes é usado para votos absolutamente graves, né, como votos que ela deu junto com Gilmar Mendes, que acabaram beneficiando o Lula, outros, como quando ela desempatou um julgamento no plenário, quando ela era presidente do STF, que beneficiou o Aécio, e teve recentemente mais um caso da Carmen Lúcia, né, que ela se diz contra a censura, mas, né, e, enfim, depois até voltamos a isso numa outra decisão dela. Olha, os tribunais estão devendo, eles estão invadindo competências de outros poderes, eles não estão deixando registrado, inclusive, algumas coisas que eles fazem, que veio da gestão do Alexandre de Moraes, evidentemente. Não estou dando a Carmen Lúcia fazendo a Carmen Lúcia essa crítica, mas ela deveria, justamente, depois de todo esse período de ebulição da gestão do Moraes,
fazer um discurso mais protocolar, mais rápido, mais objetivo. A agenda desse ano é isso, parar de politizar o judiciário. Os ministros, eles falam eventualmente que a política trouxe a judicialização, não sei o quê, mas eles próprios adoram esse papel. Se julgam as mentes iluminadas que vão guiar o país. E fica essa coisa anti-rede social, como se não houvesse narrativa falseada em emissoras de TV e rádio, como se não houvesse narrativa falseada nos próprios tribunais, como se não houvesse narrativa falseada na cúpula dos três poderes, que vive reunida numa promiscuidade que não é digna do pressuposto do regime democrático, que é a separação e a independência dos poderes. Então, assim, é mais uma amostra de um sistema disfuncional. Diga, Duda. Tem alguns problemas aí nessa declaração da Carmen Lúcia. Um deles é que ela fala aí de um estado de guerra nas redes sociais. Isso não existe, né? O que existe são as redes sociais, que são hoje o principal ambiente de debate público no país, onde as pessoas mais trocam informações, se expressam e se informam. Só que o nosso judiciário hoje só vê as redes sociais do ponto de vista negativo e nunca do ponto de vista positivo. E quando ela fala ali, olha, as pessoas, a gente defende a liberdade de se informar, mas, né, típico da Carmen Lúcia ali, mas tem que se informar com a informação correta, né? Quer dizer, ela tem uma ideia de que é possível você meio que filtrar o que existe na rede para que as pessoas, quando entrem na rede social, só vejam o mundo que eles querem que as pessoas vejam, né? Um mundo bonitinho, onde ninguém fala mal dos políticos, ninguém fala mal do STF, ninguém fala mal do judiciário. O que não só é um baita de um risco para a censura, e hoje o Brasil é o país da censura, como é uma visão distorcida, né? E vai totalmente na contramão, aliás, do que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Hoje a gente vê nos Estados Unidos um discurso tanto do Trump, tanto do Mark Zuckerberg e do Elon Musk, falando, olha, a gente tem que priorizar a liberdade de expressão, né? Deixa que as pessoas falem, deixa que as brigas, as discussões aconteçam, e aí, claro, algumas pessoas vão se sentir feridas, às vezes com razão, às vezes sem, e aí depois isso se resolve na justiça. Mas não dá para fazer... como notas de comunidade, menos invasivos, menos censores. Menos não são censores, quer dizer, eles embutem ali links para informações que contestam aquela desinformação ou que dão um contexto que está faltando naquela publicação. Então você tem mecanismos que não sejam a atuação de tribunais diretamente contra contas inteiras ou contra toda a plataforma. Diga. E essa atuação prévia aí que a Carmen Lúcia está se referindo, né? Então a gente precisa limpar as redes para que as pessoas acessem e não vejam informação incorreta lá. No fim é isso, acaba descambando, obviamente, para a censura e reduz a liberdade das pessoas. Pois é, e esse discurso, que aliás está em destaque ali no GC, como a gente chama, essa legenda que vocês estão vendo na tela, há de se garantir as liberdades com informação correta, diz Carmen Lúcia, é um discurso alinhado ao discurso do Lula, que eu mostrei aqui no Papo Antagonista e critiquei, porque ele faz um aceno a jornalista agora que está perdendo popularidade, e ele só fala que defende a verdade contra a mentira. A gente sabe o que significa isso na prática do Lula. Não é possível olhar só o discurso, tem que olhar a prática. A prática é o seguinte, para ele, verdade é aquilo que o favorece. Em primeiro lugar, favorece o partido, favorece o grupo político, a corrente ideológica, com os quais ele chega ao poder e lá permanece. Isso é a percepção de verdade para o Lula. Mentira é tudo aquilo que o desfavorece e, obviamente, ao seu entorno. Então, isso não tem a ver com a verdade no seu sentido filosófico, com a mentira no seu sentido filosófico, ou com esses termos no sentido jornalístico. E a Carmen Lúcia adota esse mesmo discurso, que mostra que essa casta que ocupa a cúpula dos poderes no Brasil quer definir o que é verdade e o que é mentira em todo o debate público, tirando aquilo que eles dizem ser mentira. Ora, dizendo ser mentira,
O Dias Toffoli escreveu lá a mensagem para o Alexandre de Moraes, que veio a censurar a revista Cruzoé. E era tudo verdade. O codinome, o amigo do meu pai, usado no e-mail do Marcelo Odebrecht. Notícia. Notícia relevante. O empreiteiro que estava lá, alvo de acusações, se referia a um ministro do STF como amigo do meu pai. Documentado em e-mails que foram juntados, inclusive, no processo. E o Toffoli chamou de mentira, como chamou um monte de verdades a respeito dele de mentira e de ataque à corte, às instituições e à democracia, porque tenta vestir a capa de democracia para justamente poder se blindar contra qualquer verdade inconveniente a seu respeito individual. E esse discurso, essa retórica, foram se impregnando na discussão pública de uma tal maneira que hoje eles vestem a capa da democracia, literalmente, né, porque estão ali com os seus assessores, pagos com dinheiro público, colocando as suas capinhas, e se julgam os super-heróis, que vão varrer do mundo virtual tudo aquilo que possa prejudicar, na visão deles, a sociedade. A sociedade ou o poder que eles têm, inclusive de impor as narrativas de cima para baixo. Então a gente vai continuar contestando aquilo que a gente julgar que é falseado, que é falsificação de contexto, que é alegação que não tem nada a ver com o objeto, que é alegação de garantismo para acobertar uma blindagem de padrinho, de camarada. Tudo isso tem que ser posto no debate público, assim como as pessoas têm a sua liberdade para ir lá contestar o que os porta-vozes do regime estão dizendo em microfones das emissoras amigas que estão recebendo aí uma fortuna em verba de publicidade do governo. A rede social permite isso e que bom que ela permite. Quer dizer que todo mundo lá está sempre certo? Não, quer dizer que todo mundo nas emissoras amigas está sempre errado? Não, até porque eventualmente falam verdade sobre o outro lado. O que falta muitas vezes é essa vigilância sobre todos os lados, como a gente faz aqui. Então as pessoas têm a liberdade de alcançar muita gente com as redes sociais para vigiar quem elas queiram vigiar. E o poder se incomoda muito com isso. A Carmen Lúcia também falou sobre as próximas eleições, afirmou que democracia não é atribuição ou função exclusiva de uma pessoa ou instituição, repetiu, portanto, essas bravatas que a gente tem ouvido bastante dos tribunais superiores, onde os ministros, a gente vai mostrar o vídeo no próximo bloco, onde os ministros se sentem cada vez mais as mentes iluminadas que guiam o país para a verdadeira civilização, que vão civilizar o nosso povo, que são os verdadeiros defensores da democracia contra todo mundo que ousa contestá-los. E não é isso que a gente tem que frisar, todo mundo que ousa contestá-los, que é golpista, que é reacionário aloprado, muitas vezes são só cidadãos que estão exercendo a sua vigilância e o seu direito à liberdade de informação, de crítica e de imprensa.